Eu gostaria de convidar 3 participantes. Gostaria aqui de convidar para compor aqui o nosso painel. Vamos continuar um pouco falando sobre essa inteligência, né? Sobre como ela já está dentro do nosso mundo, né? Gostaria de chamar o Paulo, por favor, aqui, para compor o nosso painel. A Cristiane Magalhães, por favor, e o Ronaldo, para participar aqui com a gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo nesse mundo, né, da inteligência e as transformações que a gente já viveu e que, numa certa forma, talvez a gente nem tenha percebido que passou por ela, certo? Então vamos lá, por favor, Cris, ela vai iniciar aí a apresentação dela. Gostaria que ela se apresentasse pessoalmente. Primeiramente, pronto, oi, oi. Primeiramente, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nesse seminário de joalheria. Originalmente, meu tema, né, minha origem de trabalho é arquitetura. Hoje atuo na Federação das Indústrias na área de construção civil. Entretanto, nessa jornada profissional, a gente vai falar aqui sobre transformação digital e o setor de joias e bijuterias explorando as fronteiras daí. E aí pode vir assim, mas que pessoa é essa de arquitetura ou construção civil vindo falar do setor de joalheria? Nessa minha trajetória, eu finalizei faz 2 anos um doutorado na área de digitalização e inovação. E essa temática foi uma temática um pouquinho mais ampla, para além do setor de construção. E como amiga de trabalho de Eliana, que acompanha essa trajetória há mais de 10 anos, ela falou: vamos fazer um desafio? Vamos olhar para a luz desse olhar de transição, de transformação para o setor de joalheria, e fizemos um trabalho multidisciplinar. Então, o que vocês vão ver aqui como apresentação, na verdade, é a resposta de um trabalho conjunto, colaborativo, e a gente fez assim, vai ser um bate-papo mesmo, fique à vontade para as intervenções, e vamos lá. A fala aqui ela vai ser dividida em 3 partes, tá, pessoal? A primeira falando sobre transformação digital propriamente dita, a questão da transformação do perfil profissional e esse olhar de gestão e pessoas, né? Como é que a gente faz essa virada? Primeiro passo é contexto. Quando a gente fala em transformação digital, inovação, tudo depende do contexto. Quando a gente olha para essa tela de propósito, em branco, com um celular Nokia de cobrinha, que muitos de nós conhecemos e alguns não, e quando ele chegou realmente, ele era inovador, o contexto era outro. Nosso contexto hoje é de redesenho e desmaterialização de processos estabelecidos. A gente está lindo aqui nessa apresentação hoje, ouvindo falar de futuros possíveis, de ações que já estão aqui à nossa porta, mas, ao mesmo tempo, isso é uma jornada, isso é uma transitoriedade, ela depende efetivamente desse contexto. E é um contexto que, lá em 2007, quando foi lançado o iPhone, era assim, ó, sua vida no seu bolso. O último dispositivo tecnológico para isso. E você pensa, tá, 2007, minha vida no meu bolso. Essa é uma tela que eu toco e nem funciona nada, porque era simplesmente a troca de botõezinhos para uma tela touch. E aí, nesse contexto de século XXI, que a gente pode falar que foi a marcação do século XXI, com uma efetiva transformação digital, a gente vê a entrada de aplicativos, de aplicações, e que sem eles, hoje em dia, a gente praticamente mal se comunica. No WhatsApp, quando a gente usa um WhatsApp, que é uma inteligência, que agora tem inteligência artificial embarcada, recuperando todas as nossas falas, as nossas trocas, as nossas interações, e que, sem perceber, também estamos alimentando a partir das nossas interações. Só que veio sutilmente e a gente fala, nossa, que legal, agora eu tenho uma inteligência no WhatsApp. Então, não é só acessar o aplicativo do chat generativo, ela está aí na nossa mãozinha. E a última coisa que a gente faz no telefone é o quê? É ligar. Às vezes você manda um áudio e fala, gente, não me escuta. E Por quê? tem uma informação, Cris, que eu ouvi esses dias que é assustadora, né? Você manda áudio no seu telefone, no seu WhatsApp, não mande. Porque tudo que é mensagem está criptografado.
Mas o áudio não, ele fica lá e fica para sempre. Então, assim, a tua voz está lá, o contexto da sua conversa está lá, está tudo lá. Não, não sai, está lá. Coisas que a gente não tem resolvido nessa transição. Por isso que o primeiro tópico é transformação digital. Transformação porque todos nós estamos passando. E nesse contexto do século XXI, a gente fez um mergulho para como essa atualização tecnológica para o setor de joias e bijuterias, trazendo esse contexto. Então, para trazer um contexto, a gente precisa de linha do tempo. A gente precisa olhar o seguinte, não é hoje. Tem toda uma evolução e o impacto na produção e no design dessas joias, que lá na antiguidade, com muito uso de ferramentas, e ainda veio com a própria parte de Egito Antigo, que a gente vê as indumentárias, vê os metais, a gente consegue não só perceber a história, mas visualizar a história pela própria indumentária. E nesse histórico, na própria Idade Média, a questão desses avanços de técnicas que eram técnicas de engaste, de filigranas, mas isso tudo ainda numa Idade Média, no olhar de histórico, no Renascimento, com esse design trazendo acabamentos em gemas, e a gente percebendo também ao longo do tempo essa evolução, até que com a Revolução Industrial parece o seguinte, né? Opa, agora é hora de industrializar efetivamente. A gente tem máquinas de corte, polimento de pedras, essa produção ficou mais rápida e eficiente, no olhar de que é a produção desse material propriamente dito. Mas aí chega o século XX, onde estamos, não onde estávamos, porque a gente nessa transição, a gente tem muito, às vezes até mais século XX que XXI, mas daqui a pouquinho a gente está virando, né? Está exatamente nesse quase, a gente já passou quase um quarto de século XXI, já são 25 anos, em que a gente observa efetivamente as técnicas de soldagem, metalurgia avançada, a própria entrada do desenho assistido por computador, que foi um diferencial desses processos quando a gente fala de pré-revolução industrial. E estamos efetivamente no século XXI. Não vou usar esses dois tópicos para falar aqui, porque nessa construção de linha do tempo, a gente conseguiu construir um framework. O que é um framework? É um olhar que a gente traz não só de linha do tempo, mas como que a gente consegue encapsular isso olhando para o histórico, com contexto, até para um futuro possível, que foi o que Carol trouxe para a gente. Mas isso com um olhar apurado a partir de joias, joalheria. Primeiro, nessa primeira parte que a gente viu lá do histórico, muitos adornos corporais, simbolismo, poder e status pela própria joalheria, mas tudo muito artesania com metal, pouca elaboração de ligas, não eram coisas muito complexas, com peças feitas à mão, com técnicas mistas, em que a fundição e a reprodutibilidade era possível em partes de joias, e muita visibilidade disso em peças de família, e aí falando de uma coisa, do joalheiro, que é da pessoa. Então, temos pessoas nesse processo, efetivamente. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de pessoas. Nesse pós-guerra, avançando com isso, né? Apesar de pós-guerra, muita questão de luxo, técnicas e processos industriais, fundição e produção em escala, a presença agora de ateliês de consumo, o aprimoramento de processos. Então, a gente passa a falar, sim, dessa questão da artesania com criatividade, mas a entrada de processos para isso. E processos industriais, e aí sim, uma entrada de tecnologia, de inovação. E olhando para o último quadrinho ali, para aquele último quadrinho, a questão de inovação de processos, terceirização e novos perfis profissionais, com burô de prototipagem e modelista 3D. Esse ponto é o atual, é o passado ou é o futuro? Quem acha que esse ponto é o atual, levanta a mão para mim. Inovação de processos, terceirização, novos perfis profissionais, burô, prototipagem, modelista 3D. Isso é futuro ou isso é presente? Isso é futuro? Isso é presente. Levanta a mão para quem é presente, só para a gente poder... É isso. Por quê? Porque a gente tem efetivamente o olhar para a inteligência artificial. E percebam, a gente está falando de inteligência artificial... Ela é uma inteligência que é artificial, ela não é humana, ela não substitui o humano, ela é criada por nós, mas a gente está nessa era, praticamente no primeiro quarto do século XXI,
que é um novo salto dessa transformação profunda, em que a gente pode olhar não mais para o joalheiro, mas para o negócio joalheiro, juntando nesse tripé de inteligência artificial tanto o design, como a tecnologia, como a gestão. Porque muitas vezes a gente se prende ao design, se prende a uma atuação mais de processo, esquece que é possível também, a partir da inovação, nosso negócio e isso tudo olhando com a pessoa no centro de tudo. Então, nesse contexto hoje, para todo mundo que está aqui, que levantou a mão falando, peraí, isso é presente, a gente está num contexto do modelista 3D, em que esse modelista pode agora ser implementado com as questões de inteligência artificial. A gente tem que ter novas formações nesse link. Essa modelagem tridimensional, que seria uma evolução tecnológica, ela passa a ter essa interferência dos softwares CAD e até de outros tipos de softwares que eles são trabalhados com linguagens de programação. E aí isso interconecta uma competência e uma habilidade com competências que são, a gente fala assim, né, de informática, de TI, não tem nada a ver comigo. Mas nós, como profissionais usuários, a gente não precisa saber a linguagem. Mas se a gente entender como usuário, como isso se processa na minha atuação e na minha atividade fim, eu estou fazendo incrementos e não perdendo efetivamente a humanidade com isso. Eu preciso conhecer. Para aí sim falar não quero, quero, ou como eu vou usar esse recurso disponível. Que a gente tem que olhar a inteligência artificial como um recurso, não como uma solução ou como algo que é fora do meu ecossistema de produtos. Assim como na antiguidade as ferramentas eram ferramentas específicas, se a gente entende como funciona, ela nada mais é do que uma inteligência em que o conhecimento está centrado no humano. É essa dicotomia de não perder a humanidade no uso da informação e da inteligência e saber como utilizar de fato. Para aí sim, no futuro possível, essa interface direta daí com a prototipagem. Isso olhando, gente, um framework, fazendo um olhar, né, de contexto e parando efetivamente nos futuros possíveis. A gente não está olhando muito distante. Isso tudo a gente pode encapsular numa temática chamada de digitalização. Digitalização de processos. Então, é transformação digital e que não é só para um setor. Percebam, eu e a Eliana, colaborativamente, fizemos um framework para um setor que, de fato, não é o setor que eu faço parte, mas que a transição e os conceitos são totalmente aderentes a diferentes todos e qualquer setor, seja ele industrial, seja a nossa vida. Exemplificando como pessoa, a minha mãe tem 81 anos, a gente em casa, eu deixei com ela uma Alexa, essa Alexa ajuda a lembrar dos remédios, ajuda a lembrar da panela, liga a televisão, desliga, troca a cor da lâmpada. Eu entro em casa pela inteligência artificial para falar com ela pelo vídeo, porque o touch não funciona muito bem, então ela, né, interage. De vez em quando ela fala para mim, Cristiane, essa menina não me obedece mais, porque já é a menina que não obedece mais, porque ela pede para Ela já trocar o ganhou canal. vida, né? Ela ganhou vida. Essa menina não me obedece mais. E já são 2 anos ela interagindo. Então, é uma interação e não para puxar disso, a gente precisa, nesse contexto de século XXI, voltando ao contexto de onde estamos hoje posicionados diante disso, é olhar a presença que, inclusive, esses próprios aplicativos que eu coloquei no início, como sendo uma parte da evolução de 2007, todos eles vão ser implementados e incrementados com a entrada de inteligência artificial no que a gente conhece hoje. Então, o próprio uso desses aplicativos, eles vão mudar bem devagarzinho, como, por exemplo, o WhatsApp. E aí? E aí a gente acelera, porque a inteligência artificial está dentro de subconjuntos. Falando agora de fato de inteligência artificial, tá? Olha só, quando a gente fala de um chat GPT, GPT-4, de treinamento generativo, a gente fala que, nossa, a gente trabalhando nessa IA generativa aqui, ó. Hoje a gente está trabalhando nesse contexto. Só que, caramba, se minha mãe que tem 81 fala com a Alexa e resolve por IA algumas coisas, que ela não sabe direito o que é, mas já está sabendo, isso não começou hoje. Para a gente, como usuário, conseguir acessar isso como se fosse a coisa mais simples do mundo, lá em 56 teve um workshop como marco fundador da AI.
Foi um marco 56. Percebam ali, ó, não se preocupem em ler o que está azul, vamos no amarelinho. A cada 30 anos de 1950, um salto, tá? 56, o workshop fundador, o marco fundador. 86, um artigo para bases de redes neurais. 2012, rede neural treinada. 2012. 2015 foi quando a OpenAI foi fundada. OpenAI é quem, hoje, a gente falando do ChatGPT, e não saiam daqui achando que o ChatGPT é o único, existem milhares, infinitos, tá? Mas em 15 essa foi fundada. De 15 a 22, todo ano teve um evento para a gente chegar em 2022, que foi o lançamento do ChatGPT. Primeiro foi a questão do Lee Sedol, que ele perdeu, ele era campeão de xadrez, que perdeu para a inteligência artificial e falou, vou parar com isso, porque se ela me venceu, eu não vou mais fazer esse negócio de xadrez. 17 foi um artigo falando sobre a rede, de como isso funciona na questão de inteligência. Em 19, primeira biblioteca que trabalha com Transformers é o que a linguagem que usa o ChatGPT. Biblioteca, guardem isso. Não existe inteligência artificial sem taxonomia, sem glossário, sem informação. Vocês já possuem um glossário do setor de vocês. Então, para a gente ter 2022 a OpenAI funcionando com o ChatGPT, primeiro foi feita uma biblioteca, depois o treinamento. Nós estamos treinando agora o que está como piloto. Depois do treinamento, teve em 21, só em 21, teve uma citação sobre legislação e inteligência artificial. A gente está em 25. É tudo muito novo, é tudo muito recente. Mas de 12 até 22, todo ano, alguma ação concreta e específica para essas coisas acontecerem. Estamos em 24, nosso momento presente. Você lê aqueles textos agora em branco, a gente vê muito fácil. Vários mecanismos de pesquisas, respostas rápidas ao usuário, geração de assistentes virtuais que quem não usa, eu não estou aqui dando exemplo de minha mãe para usarem, para mostrar como isso está. E ela reza de noite com a Alexa dela, ela bota música e reza toda noite antes de dormir. E pergunta qual o salmo do dia? Mais ou menos assim. Então, essa inteligência, ela varia em função do usuário. E vocês são usuários, vocês vão saber o que fazer com essa inteligência. E, claro, cada vez mais aumento de adoção. E cenários. Aqueles cenários 25, 27, 29, 30 e 33 são os filmes que Carol aqui falou, que em 80 a gente falava de filmes de futuro, são filmes de hoje. Não de hoje, como a gente olhando para hoje. Quando a gente olha para hoje, olhando para frente, são coisas possíveis. Fones de ouvido, trabalhadores conhecendo globalmente, interagindo, universidade implantando robô de serviço de alimentação de uso geral. Então, uma série de usos possíveis dessa inteligência em diferentes setores. E para acelerar isso, a gente tem que ver essa questão que existe efetivamente subconjuntos dessa inteligência artificial e que ela realmente cria conteúdos originais, mas não criativos, porque ela cria com base no que ela conhece e a base dela é de 2022. Então, ela está um pouquinho mais atrasada que a gente. E usando efetivamente linguagens neurais, machine learning, reconhecimento. Então, cada vez mais esse conjunto ele tende a se ampliar. E quando a gente olha para isso como tecnologia, na transição de um setor tradicional de vocês, ele está impactado fortemente pela inteligência artificial, a gente não pode deixar de pensar em processos e tecnologia. Eu não penso na inteligência, eu penso no processo que eu tenho isso. Esse meu processo, ele de fato, como a Eliana mostrou aqui, a gente tem prompts que a gente coloca efetivamente, ele entrega o que a gente pede, mas eu preciso de ainda ter interação humana para definir se aquilo que me foi entregue realmente tem interação com o que eu estou pedindo. Além disso, a gente fez um prompt, eu e Eliana, traçando para criar um anel de ouro amarelo que reflita a moda em 2050. E ele trouxe para a gente, mais do que a resposta, ela trouxe critérios. Ela falou o material de acabamento qual vai ser o design forma, qual vai ser a joia inteligente, vai ter uma pedra central, qual a estética, conforto. Para cada item desse em negrito que vocês estão vendo, ela trouxe uma justificativa do conceito do que seria criado e trouxe aquela imagem como resposta. Então, muitas vezes, você pode não usar a inteligência apenas para ter o resultado, mas também para defender e definir critérios que vão apoiar na criação de vocês próprios. E a gente piorou, né, Eliana? A gente colocou assim, e se fosse hipermoderno? Ela trouxe 2 tipos.
uma opção 1 e uma opção 2, em que ela falou anel modular interativo e anel tela microLED. E quando a gente percebeu isso aqui na hora, a Helena já estava com a apresentação dela pronta, vocês vão ver os slides repetidos, a gente falou, nossa, olha, o primeiro parece com aquela pulseira da sua apresentação. E por que parece? Porque ela usou referências existentes. Então, às vezes, a gente acha que ela criou. Ela não criou. A gente treinou. A partir das interações e treinos, ela trouxe o que ela entende do que nós mesmos ensinamos que era. E no segundo, esse aqui, olha o segundo como parece com aquele segundo que ela entrega para a gente. E assim, então essas inovações, elas não apenas melhoram essa funcionalidade das joias, como a gente viu aqui, mas ela também cria novas experiências. E essas experiências precisam também ser entendidas no momento de se projetar os produtos, né? Essas interações com as próprias tecnologias de telefone e etc. E aí, quando a gente pensa em tecnologia, inteligência artificial, inovação, a gente às vezes para na questão do design. Às vezes nem chega ao processo, para só no design e fala, peraí, já saiu, já foi. Mas tem um processo que muda quando eu faço isso e tem a gestão. E a gestão, rapidamente aqui falando, ela envolve pessoas, ela envolve interação. Hoje, a gente tem aqui, falando um pouquinho do Senai, de Indústria 4.0, a gente, quando olha uma transformação desse perfil profissional, porque eu estou falando de futuro possível, mas tem que falar do que eu tenho hoje. A gente tem já o modelista, tem o prototipista, mas a letrinha C, D e E, que é o modelista em 3D, com apoio de inteligência artificial. Modelista 3D, com apoio de inteligência artificial, mas datatização. Guardem, mais importante do que a inteligência artificial, do que a modelagem, são os dados. As especificações, o conhecimento que a gente detém para a gente criar os prompts em fazer as interações. E quem tem isso é a experiência, são vocês. Cada qual com a sua. E com as suas fontes de pesquisa também. Para aí sim a gente ter o nosso perfil que vá até a fabricação digital. Quando a gente olha muito rapidamente hoje, né, Eliana, a gente tem aqui 5 hoje grandes saídas que ainda estão na linha, percebam, do AB lá, ó. AB. Competências básicas, a gente tem as competências básicas, tem o ourives, polidor, cravador, ourives e mestre ourives. A gente ainda está respondendo a um perfil AB, que é o perfil de hoje. Neles, percebam, nessas linhas de capacitação, eu não tenho ainda nenhum destaque para as inovações, mas são as técnicas fundamentais que ele aprende, as técnicas clássicas, tanto para o ourives, como para o polidor, como para o cravador. Mas quando eu tenho ali esse ourives numa técnica avançada, a gente já consegue trazer uma modelagem avançada, prototipagem rápida, soldagem a laser. Mas percebam que isso ainda está pulverizado e que a maior parte do nosso portfólio ela ainda é clássica. A gente tem um desafio, de fato, no próprio mestre ourives, está vendo? Não tem esse destaque para essa interface com o que é diferente do hoje. Nesses 3 módulos C, D e E, a gente precisa avançar para novas capacitações, para que a gente tenha realmente um perfil sabendo usar isso em prol do que a gente já tem hoje como base. E nesse link de gestão, quando a gente fala da gestão e dos futuros possíveis, da gestão com inteligência artificial e da digitalização, a gente tem que trazer não só para o perfil profissional, que são as pessoas, mas também essas mudanças para produtos e serviços que eles passam a estar habilitados digitalmente, seja para venda, seja para o modelo de negócio, para as formas de trabalho e no aprimoramento de nossa entrega. Então, as questões com a inteligência artificial não precisam ser só questões de design. Vocês podem interagir em relação a questões de modelo de negócio e de forma de presença digital. Do próprio negócio de vocês, das pessoas envolvidas, sempre pensando na integração de pessoas, processos e tecnologia. Nunca avancem só para um design e tecnologia, entendendo o que isso resolve. A digitalização ela abarca para além disso. E a gestão ela sintetiza isso globalmente. A gente vê também quase que numa exponencial ali, ó, o crescimento do investimento na inteligência artificial. E entendam a inteligência artificial como informação. O I é informação. A inteligência está com a gente. Às vezes eu me sinto um pouco a inteligência artificial da minha mãe. Porque ela liga para mim e fala: minha filha, é um Uber, minha filha, e eu faço tudo aqui na retaguarda, ela recebe tudo assim, nossa, chegou. Então, eu já estava usando o chat GPT, eu falei, gente, isso é quase a inteligência artificial da minha mãe. Então, assim, a inteligência artificial que eu digo é, não se preocupem com isso. É um tópico no processo nosso.
A informação é válida, é importante, ela está acontecendo. A gestão com inteligência artificial permite a vocês simular novos cenários, novas trilhas possíveis de trabalho, renda para vocês e para os que vocês impactam, para toda a cadeia recorrente de vocês. Essa gestão, a gente linka aqui com as meninas falaram do glossário joalheiro que está disponível. Ele é um glossário que traz taxonomia, ele traz informação, ele mostra a diferença de um verbete no local e em outro. Com essa informação do glossário, alimentando uma inteligência artificial, vocês conseguem ter, provavelmente, respostas mais aderentes ao que vocês profissionais entendem que como essa inteligência tem que ser alimentada. Ela não vai numa base de dados qualquer. Ela vai numa base estruturada. Exatamente. A gente, durante as conversas, né, da gente sobre como e as possibilidades de usar, né, eu acho que a gestão e, sobretudo, a gestão do futuro do negócio joalheiro é um terreno assim que deixa a gente bem preocupado 100% do tempo, né? Você tem controles internos na tua fábrica, você tem gestão sobre o tempo de produção, sobre hora técnica, você tem gestão sobre isso. E, na verdade, olhar para frente costuma ser um pouco mais incerto, né? E aí, conversando sobre isso, a gente estava trabalhando com a GPT paga, né? E nós criamos um robô joalheiro dentro da inteligência. E começamos a alimentar esse robô de todas as informações para que ele nos desse respostas mais próximas e mais assertivas. Imaginem, né, vocês terem uma inteligência trabalhando com os seus dados, com as suas informações, com a sua gestão à vista e fazendo projeção desse futuro para você, te mostrando vários cenários possíveis e te dando um momento de decisão aqui, antes do cenário se instalar, né? Então, assim, eu acho que, de novo, né, essa questão da visão de futuro é fundamental e eu acho que a inteligência tem muito isso para nos dar. Eu acho que o processo criativo ele vai ser renovado, ele vai ser modificado, ele vai ser transformado, né? A legislação vai ser criada sobre a autoralidade desses trabalhos, desses projetos, mas eu acho que, além disso, que é um ponto hoje de grande atenção do nosso setor, quando a gente encontra já várias plataformas que vendem inteligência artificial em joias, aplicado. Compra aqui, está pronto, é esse modelo, é esse desenho, várias plataformas. E você pode simplesmente ter um estoque puxado com uma realidade fantástica, né, com detalhes, com tudo, e uma vez que você tem a demanda, você materializa aquilo. Assim, disruptivo, é outro momento, e, de novo, olhar para frente é a nossa melhor estratégia para poder gerenciar o nosso negócio hoje. E percebam o que a Helena disse, a gente está olhando para frente, mas são ferramentas disponíveis hoje, agora. Nesse pago eu assino, custa R$ 120 aproximadamente por mês. Na paga, você consegue criar robôs, a gente chama de robô, né? Porque você especifica, pode ter o joalheiro, pode ter, quando eu falo joalheiro, né? É exemplo, você coloca, imputa nesse robozinho, é como se fosse uma pastinha de arquivo normal do que a gente tem, só para facilitar. Eu faço um upload de e-mail ali, né? Anexo naquele documento, todos os documentos que eu quero que aquele robozinho faça referência para responder as minhas perguntas. É o banco de dados, alimenta um banco de dados. Você cria um grande BI, né? Que ele vai usar, cruzar, fazer várias possibilidades e te projetar para frente. E pode ser com qualquer inserção de banco de dados. O tema é qualquer, tá? Eu tenho um que é o astrólogo, tá? Eu também sou astróloga, então eu tenho o meu que eu fui testar astrologia com robozinho. Não dá, gente, a gente se perde, mas vamos voltar para cá. Então, gestão. Gestão,
Glossário joalheiro, a gente já consegue no setor de vocês ter respostas efetivas e com a acurácia necessária. Outro ponto que a gente pegou aqui também para essa apresentação, ela também foi construída com base no artigo que foi um artigo falando da inteligência artificial generativa. Por aquele QR Code, vocês conseguem acessar essa base. Ele está todo em inglês, ele traz assim várias inteligências artificiais disponíveis, como se usa, vários exemplos, mais de 20 páginas, com os prompts. Com E tudo. você fala, mas Rodrigo, não é? Abre lá, testa o chat GPT pela primeira vez, Eu coloca o artigo, recomendo fortemente. pede para poder dizer, já usa esse QR Code artigo para fazer um teste dessas coisas que a gente está conversando. E a própria leitura do texto, certamente, com o dia de hoje, vai ficar bem agradável e simples para vocês, porque a gente está dando aqui. Hoje, a nossa intenção aqui desse painel é trazer essas bases de referência. E para finalizar, gente, se esse redesenho de materialização de processos tradicionais elas envolvem a gestão, mais do que a gestão é a gente conhecer esse framework para onde os futuros estão indicando desde hoje, como a gente tem que fazer as nossas mudanças, porque a inteligência ela só é um passinho no futuro que vem para além dos futuros possíveis. A gente tem aí um caminho para a indústria 5.0, que é ter o homem no centro de tudo, é ter o nosso planeta no centro de tudo, é a gente ter a questão de clima, é o que a gente chama de indústria 5.0 e biocentrismo. Então, se a gente está falando hoje aqui, parece que hoje só é um papo fora de padrão ou só de inteligência, não. Entendam que, pelo menos nessa minha fala, eu gostaria de deixar para vocês como legado, ou como que vocês guardem a questão de processos, pessoas e tecnologia, impactando também a gestão. Se não pensa nesses 4 tripés, não tem inovação. E às vezes a inovação ela é um pontinho só, ela não precisa ser disruptiva. Às vezes é só a gente olhar com uma lente um pouquinho diferente da que a gente tem até o momento presente. Muito obrigada pela oportunidade de falar para vocês. Desculpa passar um pouquinho de tempo. Excelente dia. Bom, demos aí uma grande introdução, né? E agora eu gostaria que o Paulo Ranieri, designer, ele vai se apresentar. Ele tem trabalhado, né? Tem estudado um pouco mais o assunto e tem aí alguns resultados bastante interessantes para mostrar para a gente. Alô? Alô? Bom dia, pessoal, tudo bom? Pessoal, primeiro de tudo, eu queria dizer que eu não estou muito acostumado a falar em público, então se eu engasgar, vocês dão risada, vocês, né? Dão um jeitinho aí com vocês. Bom, eu vou falar basicamente de alguns testes que eu tenho feito na inteligência artificial, tá? Vou rapidamente me apresentar. Meu nome é Paulo Ranieri, eu sou autônomo desde 2019, mas já passei por algumas joalherias grandes e indústrias também, tá? Tive uma experiência na Monte Carlo, na Basel Preciose, que é a Maxior também, né? A fábrica por trás da marca Maxior. A Jewstar é uma empresa que eu trabalhei na Irlanda durante o intercâmbio, trabalhei na Vivara também por quase 3 anos. Algumas coisas importantes, considerações iniciais que eu quero deixar desde o começo. Meu intuito aqui nessa conversa é promover a discussão, tá, a respeito das IAs. Então, eu não vou dizer o nome de nenhuma das inteligências que eu utilizei, porque foram muitas e muitas e muitas, foram muitos testes, tá? Não tenho a intenção de divulgar nenhuma delas, mas dentro daquilo que tudo foi falado hoje, vocês já vão encontrar diversas que eu utilizei e que eu não me considero um especialista em IA, tá? Eu sou só um designer curioso. Eu ainda ganho dinheiro desenhando de verdade, tá? Não uso ela para o meu dia a dia. Só sou curioso e tenho experimentado bastante coisa. Vou rapidamente também dar uma introdução da inteligência, embora também já tenha sido abordado bem rápido. Em 56 foi a primeira vez que o termo inteligência artificial foi definido, né? E na década de 50 foram começados esses primeiros testes, onde a intenção era ensinar para o computador um jeito dele responder de forma autônoma às informações que eram passadas para eles, as perguntas que eram feitas para eles. Mas só no início dos anos 2000 que as primeiras redes neurais generativas foram realmente constatadas, né? Foram geradas. E elas nada mais são do que uma série de algoritmos, né? Que a gente escuta isso o dia inteiro, o tempo todo agora que ele recebe o input, trabalha internamente, te responde com outputs. E isso nos traz diversos tipos de resultados, tanto em texto, quanto imagens, quanto música, quanto tudo.
Hoje ela está presente em diversas aplicações, dentro do nosso computador, celular, televisores, até mesmo eletrodomésticos, né? A gente já cansou de ver geladeira com informação, conexão à internet, que te fala quando está faltando leite, quando está faltando suco e etc. Esse tipo de coisa, ela está aprendendo diariamente e te dando esse output, né, o tempo todo. Como podemos aplicar a inteligência dentro do design de produto? E aí não vou usar somente a joia como exemplo, tá? Só uma observação. Todas as imagens que vocês estão vendo aqui. Opa, volta, volta, volta. Todas as imagens foram geradas por IAs, tá bom? Quando não foram, ou vai ter o meu logotipo se for eu que fiz, ou então da onde veio. Vamos lá. Então, todas essas foram geradas por IAs. Então, algumas aplicações da IA dentro do design de produto. Geração de ideias de produtos através de prompts ou imagens, né, sketches também funcionam. Criações de briefings, cronogramas de lançamento, painéis semânticos, né, mood boards. Vi alguns exemplos muito bacanas, inclusive. Marketing e publicidade. Modelagem 3D, eu deixei um asterisco, porque eu acho que é algo que está ainda em desenvolvimento, mas eu já vou mostrar algumas coisas bem interessantes durante essa apresentação. E entre outras atividades. Bom, é possível criar um produto usando somente IA? E aí eu trouxe, obviamente, exemplos de joias, tá? Na linha de cima eu tenho sketches, que eu pedi para ela desenvolver sketches, e na parte de baixo já as peças fotorrealistas. Nenhum desses produtos existem de verdade, são só inteligências produtos gerados por inteligência, mas dá para vocês verem o quanto assustador já é. E isso, assim, obviamente, eu recebi diversos resultados ruins, mas todos eles são bons para a gente dar um pontapé inicial numa conversa com o seu cliente, ou levar isso para dentro de uma empresa e transformá-lo de verdade em projeto, em produto. Isso, lembrando sempre, eu acho que ela gera ideias e não produtos, tá, gente? Vou deixar isso bem claro e vou reforçar isso ao longo da apresentação. Aqui, essa imagem da esquerda foi gerada por IA e do lado eu tenho um vídeo, só que eu acho que eu não consigo, né? Se eu clicar aqui, eu acho que não. Você Pronto, consegue soltar o vídeo? foi. Esse vídeo também foi gerado por inteligência artificial, onde eu trouxe somente a imagem e pedi para ele manipular, através de uma mão feminina, esta peça. Dá para ver que é um pouco estranho, a escala realmente é surreal, vendo que a gente vê a proporção do dedo em relação ao anel. Então, essa parte a gente ainda dá risada, mas daqui a pouco isso vai estar mais evoluído, isso vai estar bem mais avançado. Mas, assim, impressiona o realismo que isso está acontecendo, né? O brilho do diamante, a textura da mão, o reflexo na unha do esmalte. E aqui tenho mais um exemplo de vídeo também, né? Esse sim, a mão ficou bem estranha, né? Sendo que aquela mulher tem duas unhas no mesmo dedo. Mas mas impressiona bastante como ele é fiel aos reflexos, ao movimento, né? Pode passar de novo, por favor? Olha o movimento da mão com a peça, a interação, né? E é por isso que eu mantive esse vídeo, por mais estranho que ele fosse. Até para a gente ver que a gente está num momento onde ela ainda está aprendendo, né? Então, ela está buscando exemplos, ela buscou uma simulação desse mesmo movimento, ela juntou, cruzou imagens até produzir isso dali, né? E 3 meses atrás eu fiz testes parecidos e não deu nada disso. Gente, a gente estava falando de 30 em 30 anos, passamos a falar de ano em ano. Tô falando de Ele falou em meses. 3 meses. Agora imagina se ele for hoje, se não vai estar diferente já. E outra, né? São várias IAs aprendendo com as outras IAs, porque assim, não para nunca. Verdade. Então a gente tá. Há um tempo atrás eu não tinha conhecido essa inteligência que fez esse vídeo. Eu tinha testado outras inteligências e elas não me deram bons resultados, por isso que eu não levei para lugar nenhum. Paulo, a Mas inteligência não dorme. Você dorme, não pode dormir mais. eu não durmo muito, viu? Você dorme. Por isso, gente, a integração com pessoas, a integração entre elas. Então, sempre pensar no ecossistema e na integração. Isso tudo não é uma única usada, é uma cadeia. Você pode usar uma agregada à outra e isso gera o processo.
Então, você pode ter processos interagindo com diferentes inteligências para diferentes saídas em função de vocês, como usuários, decidindo o que querem. E uma outra coisa também, né? O nível de realismo da peça, por mais que nós que trabalhamos com isso, a gente veja diversos defeitos, diversas questões técnicas não resolvidas, para um leigo, ou então para alguém que está vendo isso no Instagram, ele pode comprar essa peça já, sabe? Ele já, o vendedor, a empresa já está vendendo essa peça, né? Muito próximo do que ela vai conseguir produzir. Então, isso também assusta, é aquilo que a Eliana estava falando. E eu já tenho visto diversas empresas pelo Instagram divulgando imagens de IAs, e a hora que a pessoa compra, faz o pagamento, ele entra em produção. Seja de forma de modelagem 3D, impressão e fundição, ou seja na mão de um ourives, né? Vai depender, obviamente, de cada projeto, né? Da complexidade, mas isso já está acontecendo. E o Instagram, especialmente, ele tem uma ferramenta, o YouTube também, para você dizer o que foi feito com IA e o que não foi. As pessoas não estão usando isso. Para identificar, né, Paulo? As pessoas não estão clicando nesse botão. Elas não querem comunicar que isso está acontecendo. Isso sim, eu acho que vai ser um grande problema. São as questões éticas, né? Ética. Justamente a parte de legislação que realmente vai precisar acontecer aí junto com toda essa transformação, tá? Bom, e aí dentro desses testes, né, eu passei os videozinhos iniciais para a gente entender onde a gente vai pisar. Como foram feitos esses testes? Dentro de várias inteligências, tá, gente? Não teve só uma. Prompt para imagem, ou seja, texto para geração de imagens, imagem mais texto para geração de imagens, tá? De joias, sketches de joias para transformar em imagens realistas, e o último é uma imagem para geração de STLs, ou seja, arquivos para impressão, modelagem 3D. Aqui eu tenho alguns exemplos, tenho dois exemplos aqui de texto, de prompts. O primeiro da esquerda pedindo um cisne em ouro branco, né, em um pingente de cisne branco, com diamantes. E ele me deu 4 opções. Obviamente, algumas coisas ali estão estranhas, mas pelo menos duas ali a gente pode transformar em produto facilmente, né? Já do lado direito, eu pedi um bracelete com ouro e diamantes, e o tema era Floresta Encantada. E ele já deu uma viajada bem grande. Foi longe. Mas o que eu achei legal é que super funcionaria como um espaço para uma imagem para você levar para uma equipe como inspiração, como brainstorm, como mood board, né? E isso eu achei interessante, porque ela não foge do tema. Ela só não é um produto, ela não é uma ideia de um produto. Ali naquela sugestão, né, do bracelete, vocês vejam que ela usa um imaginário nosso do que é encantado, do que seria esse jardim encantado. São referências nossas, da nossa sociedade, E uma né? referência parece de livro, assim, É né? De verdade. Ela criou um fantasia, né? cenário conhecido, digamos assim. Então, de novo, nós estamos educando e criando esse BI para essa inteligência traçar aí os caminhos futuros. Vamos dar bons exemplos para a gente escolher uma boa sociedade futura. E um outro detalhe, essa daqui é uma inteligência que aceita em português, tá? Acho que quase todos hoje em dia já estão aceitando, mas os melhores resultados vêm em inglês, e essa daqui veio em português mesmo. Aqui eu já comecei alguns testes com o inglês. E aí eu pedi somente um anel com rubi no centro, em ouro amarelo, com diamantes em volta dele. Ele me trouxe 3 imagens de ideias de produtos realmente palpáveis, assim, digamos assim, produtíveis. Você consegue levar essa ideia para algum designer 3D ou então uma equipe, né, de produção, de desenvolvimento, e ela consegue gerar algo muito próximo do que é isso, do que a gente está vendo. E é isso que eu estou falando. Essas imagens poderiam estar no Instagram hoje ou então num site à venda, né? Então, isso vai bagunçar um pouco o mercado. Isso já está bagunçando, acredito. Eu já fui procurado para fazer projetos que eram claramente de IAs, eu não consegui fazer, porque não eram que nem esses, não estavam bem resolvidos, então não tinha para onde ir. Aqui é um outro prompt, né? Um pingente de flor com uma gema central e diamantes ao redor.
Ele me trouxe 3 projetos aqui um pouquinho mais, né, não tão bons, mas ideias, ideias, ideias. Você leva isso para uma equipe, você consegue desenvolver, se isso cabe na sua empresa, adequar a sua empresa, adequar ao custo que você precisa, ao tamanho das pedras e diamantes, e você consegue algo de pontapé inicial, né? O começo da conversa está aqui, poderia estar aqui. Aqui eu pedi um pingente, né? Um pingente não, um brinco de diamantes com formato de asas, né? E eu pedi para que ele colocasse na orelha de uma mulher, para a gente ver a escala. E ele me trouxe 3 opções, nenhuma delas é muito comercial, nem muito produtível, mas você tem alguns caminhos que poderiam gerar peças interessantes. Então, assim, mais uma vez, como pontapé, como um brainstorm, como uma ideia de produto, uma peça de vitrine, talvez, né, para você ter isso numa feira, ou então num shopping, num marketing, num desfile, isso seria né, um belo pontapé inicial para a gente ter um produto e discorrer uma coleção em cima disso. Aqui é um segundo momento de testes, onde eu trouxe um sketch. Esse sketch é meu, eu fiz digitalmente, e pedi para ele gerar 2 opções de brinco inspiradas no meu desenho. Então ele entendeu o meu desenho, separou algumas características e trouxe isso em 2 produtos totalmente diferentes, né? Um até já na proporção ali da orelha, né? Então, assim, é um outro momento onde você pode trazer uma imagem como referência e ele te dá alternativas de desenho, né, de ideias, partindo daquilo. Ele já tem, com essa inteligência, ele consegue, digamos que, escanear o seu desenho ou a sua foto, identificar certas características e trazer isso para outros produtos. Eu achei muito interessante. Agora imagina, né, Paulo, você ter isso dentro da tua empresa, ter essa inteligência acessando as suas coleções, acessando o seu estoque de pedras, acessando o seu estoque de Todo o seu tipos de banco, né? Todo o cordões, seu banco. né, todo o seu banco de informações e você trabalhar com as suas referências, né? Você trabalhar nas suas coleções, na extensão dessas coleções, é uma possibilidade, né, de você ter uma partida, né, no teu design a partir de dados concretos, que são a sua identidade, a sua marca, né? E o que mais preocupa, a cópia, né? Sim. Você usar imagens de produtos de outras marcas como uma referência, Exatamente. né? Quando você usa uma coisa muito aberta, né, você tá usando o conhecimento coletivo, essa biblioteca coletiva, né? Quando você traz isso para um ambiente privado, né, uma inteligência paga, é lógico que alguns dados, né, ficarão. Ninguém aqui é naif para imaginar que isso não vai acontecer. Mas, assim, fica muito mais dentro do âmbito da tua gestão, da tua possibilidade de gerenciamento, e você tem ali um certo controle de um caminho que é seu, da sua identidade, do propósito da sua marca. Continuando, é a mesma história, tá, gente? Aqui é uma ilustração que eu tinha feito na época da Monte Carlo e eu pedi para ele gerar 2 alternativas de anéis inspirados naquele desenho, tá? Então, assim, de um desenho, né? Ele está me gerando opções de ideias de produtos que, né, poderiam estar indo para o mercado em breve, sabe? Então, eu achei bem impressionante o tipo de resultado. Obviamente, passaria por diversas alterações, né, para a gente ter isso com um olhar mais bem resolvido para a própria marca e também para a produção. Porém, a gente já tem um baita ponto de partida. Aqui eu já usei, essa ilustração também foi feita na época da Monte Carlo, né, um projeto que a gente fez lá, e é uma imagem mesmo, é um desenho, um sketch, e eu tirei a foto e pedi para ele me trazer uma imagem realista desse bracelete. Ele me trouxe 2 alternativas. Uma tem uma falha ali na parte de baixo, tá vazada, ele não entendeu, mas o segundo ele já entendeu como um côncavo, né, uma área para dentro. E a qualidade do reflexo, a qualidade da textura do chão, do plano que ele está apoiado, impressiona bastante. Isso é melhor do que muito renderizador que a gente tem para a área de 3D já. Então, sem passar por nenhuma modelagem 3D, a gente já tem uma imagem, né, dessa qualidade acontecendo. Isso aconteceu com outros testes que eu fiz. Esses 2 brincos são desenhos meus.
mas aqui ele já fez modificações. Então, do lado esquerdo a gente tem um brinco que a parte de cima tá ok, os reflexos estão muito bons, muito realistas. Ele até criou os sparkles, né, uns brilhozinhos que nem eu tinha feito no desenho original. Só que ao invés dele colocar corrente, como originalmente o meu desenho, ele colocou uma fileira de diamantes. Então ele me deu uma segunda alternativa para o mesmo projeto, digamos assim. Mas, e já no segundo, ele adaptou algumas coisas, mas ele me trouxe algo muito parecido, muito bom até em relação ao reflexo, o volume, o entrelace, o movimento do entrelace, ele respeitou muito bem. Criou a parte da caixa de cravação em volta da pedra, como se fosse a cravação inglesa. Eu achei bem legal também esse tipo de situação que ele foi. E aqui são 2 sketches também para geração de imagens fotorrealistas, só que os 2 sketches de cima também foram gerados por IAs, tá? Então não são, não são meus, não são de ninguém da internet, nem nenhum outro designer, é somente IA trabalhando nesse caso. Então ela me deu o sketch É de primeiramente, todo mundo, Paulo. né? É Aí de todo um mundo, não dedinho é de meu, cada não um. é de ninguém, é de todo mundo. Mas então é um sketch que eu pedi inicialmente em preto e branco, justamente para a gente ter ele com ar de desenho, de papel e lápis. E depois uma imagem fotorrealista. Ele respeitou o brilho do diamante, a transparência da pedra, a textura do anel da direita, ele respeitou, porque ele entendeu como uma textura é, escovada. Também impressionou bastante esse tipo de resultado, partindo que ninguém encostou num lápis até agora, e a gente tem esse resultado. Aqui são outros desenhos que eu fiz também, pedindo imagens fotorrealistas, onde ele deformou, ele fez alterações bem grosseiras, digamos assim, que alterariam totalmente o resultado do projeto. Onde do lado direito a gente tinha um pavezinho na parte de cima, ele transformou em uma única pedra. E do lado esquerdo, o infinito, que é um símbolo que eu imaginei que ele fosse ler com facilidade, ele não leu. Ele fez como se fosse um ganchinho entrando numa argola. Então, isso realmente afetaria 100%, mas se eu trabalhasse um pouquinho mais, talvez reforçasse as linhas e pedisse novas gerações, ele me entregaria um resultado muito bom. E aqui começaram os testes com inteligência para a geração de malhas STLs, né? Ou seja, as malhas que vão para as impressoras 3D. Esse projeto é meu, do lado esquerdo, ele é um projeto clássico, bem simples, mas que eu fiz o 3D e a renderização. É um projeto já que eu sei como é que ele fica, eu tenho a resina dele, eu sei como ele é estruturalmente. E eu pedi para ela, para uma primeira inteligência, essa central, e depois para uma segunda inteligência do lado direito. E aí foi bem catastrófico o resultado, como vocês estão vendo. No primeiro ele entendeu um anel aberto, porém uma malha totalmente deformada, a pedra fazendo parte do sólido. Enfim, não entendeu o diamante como sendo algo na lateral. E o do lado direito ele simplesmente criou um anel novo, né? Não sei o que ele fez aqui. Ele foi fundo aí nessa história e, enfim. Aí isso foi um pouquinho antes de ir para Feninja em agosto. Foi em julho. Esses testes foram em julho e estava catastrófico nesse nível. Aí eu descobri uma nova inteligência, essa daí é uma outra inteligência, ou seja, uma terceira só para geração de malhas de STL. E aqui eu tinha um pouco de esperança de que estava indo para um caminho bom até que eu vi as vistas, né? Então, ele deixou oval esse anel, ele achatou a caixa da pedra, ele aplicou o diamante até o final, mas num degradê estranho, enfim, bem catastrófico, longe de dar um bom resultado. E aqui, usando a mesma IA, fez essa loucura aqui. Não sei para onde ele foi também. Né? Então, Por favor. A pergunta é se você tivesse usado aquele projeto que já está em 3D, você tivesse mostrado a perspectiva e mais 3 vistas, será que a IA não conseguiria, será que a IA não conseguiria gerar o STL bem? então, eu não comentei uma coisa, tá? Essa inteligência, não tenho certeza, mas algumas delas, para geração de malhas, aceitam mais de uma vista, mais de uma imagem como ponto de partida. Porém, todas elas são pagas. Eu só testei aqui Entendi. as gratuitas, tá? 100% do que vocês estão vendo aqui foram IAs gratuitas que foram utilizadas. Algumas com limite de uso mensal ou diário, mas todas gratuitas. Quando você está quase conseguindo o resultado, né, Paulo? Você É. esgotou o seu limite. Os vídeos foram nos últimos créditos que eu tive. Aham.
Aqui foi uma quarta inteligência, onde eu consegui um resultado que foi o primeiro resultado animador que eu tive. Só que se você for ver, tá longe de ser um produto, como eu já comentei desde o começo, ela me dá uma ideia ali já de joia, né? Mas é longe de estar com a estrutura ideal. Ela deformou totalmente o formato do coração, que ele é mais gordinho no desenho original, e ela fez ele alongado, achatadinho, mas eu gostei como um todo da estrutura. Me pareceu um produto mais perto de produto que eu tinha chegado até agora. Então, me animou e eu comecei a testar um pouco mais essa inteligência. Aqui é um segundo resultado que eu tive com ela, que ele também criou um projeto novo, mas ele entendeu como um anel, ele colocou as pedras na lateral, ele colocou uma pedra no meio, coisa que não existia no projeto original, né? Mas começou a me dar uma esperança de que que eu estava indo para um caminho certo nos testes. E só uma coisa que sempre acontece com todas que eu testei até agora: a pedra vira parte do produto. Talvez como um anel que eu fosse levar para uma animação 3D ou um game, por exemplo, levar isso para dentro de um personagem de videogame que eles usariam, a mulher usaria um anel igual a esse, o projeto estava resolvido. Eu não teria que ter passado por um designer 3D para gerar isso. Ele colocaria lá, ele já exporta a textura também, estaria resolvido. Como produto, está longe de ser um produto. Agora, olha só, gente, nessa questão dela não distinguir o que é pedra, o que é metal, já existem inteligências, né? Depois convido a todos, né, para conversar ali com o Alisson. Está acabando de abrir a porta lá atrás, só porque eu falei nele. E ele criou uma inteligência artificial para uma demanda do setor, que é para ter uma experiência, né, vestível de uma mercadoria, de uma experiência, de uma jornada de consumo, né, mais interessante, mais engajada do cliente. E o Alisson está trabalhando justamente nessa inteligência artificial que ele desenvolveu na empresa e ela já tem essa inteligência de reconhecer. Se você faz um upload de uma imagem, ela reconhece o que é metal e ela distingue o que é pedra. Então, assim, existe tudo que já está disponível e existe tudo aquilo que já existe e ainda não está colocado para todos. Então, eu tenho meio que uma teoriazinha da conspiração, né? Na verdade, eu acho que a gente já está há anos-luz de tudo isso que a gente está vendo aqui. Com certeza. E essa possibilidade de identificar, eu experimentei. Eu fiz um rascunho ridículo com pedra e metal, foi feito o upload na hora, a gente tirou foto com o celular, botou na inteligência, ela ajustou a perspectiva do anel, distinguiu que era pedra, distinguiu que era metal, rotacionou a peça. Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Essa inteligência também ela generalista, né? Ela não é específica para o setor joalheiro, né? Exatamente. Com certeza isso já Exatamente. existem diversas empresas com esse foco que não disponibilizaram, pelo contrário, vou cobrar super caro por isso. Com certeza, Então, né? Com certeza. eu estou usando tudo gratuito ainda, então assim, né? Estamos num caminho até bem assustador para tudo que está na nossa mão. Esse daqui foi uma terceira inteligência, se não me engano, eu não me lembro se foi a mesma agora, eu fiquei com... Não, uma terceira inteligência que me gerou uma malha através de um desenho, de um sketch. E esse sketch, obviamente, quem fez foi a IA. Então, aqui foi onde eu realmente percebi que ela entendeu o volume, simetria, ela conseguiu, né, entender uma malha muito mais próxima daquilo que a gente utiliza para a nossa produção. Mas a pedra seguiu sendo parte do desenho, mas 100% IA, né, do início ao fim. Aqui a mesma coisa, né? Então eu tinha um sketch feito por IA, uma malha onde ele absorveu ali a pedra como parte integrante do anel, tanto a da lateral quanto a central. Mas eu gostei muito desse volume, da galeria, de como ficou essa história toda. E aí eu resolvi imprimir essa peça. E aí deu certo. A única questão é que ela veio numa escala bem pequena, bem ridícula. Esse é um vídeo também, se eu não me engano, do lado esquerdo. Isso. Vocês conseguem ver com mais detalhes.
que ela realmente é muito bem estruturada. Logicamente, não está ideal para produção, a pedra é parte integrada do anel, coisa que isso não poderia jamais acontecer. A galeria tem pontos de fragilidade, pontos extremamente grossos que não necessitava, mas a gente está vendo uma peça que saiu 100% feita pela inteligência artificial em mãos. E eu tenho essa peça aqui, eu trouxe, obviamente. Vai ser muito difícil mostrar para vocês. Eu acho que vamos passar Vai ser ele, difícil, né? Acho que eu vou pedir para para. todo mundo poder pelo menos dar uma olhada. Mas assim, foi o melhor resultado de longe que eu consegui. E eu fiz e isso aconteceu uma semana atrás, tá, gente? Porque eu não estava conseguindo bons resultados, mas eu queria de algum jeito trazer alguma impressão. Eu ia trazer aquela anterior, mas eu não estava convencido que isso ia funcionar bem, como como apresentação para vocês. Então, finalmente eu consegui e trouxe para vocês darem uma olhada. E eu fiz em casa, 100%, usando o IA o tempo todo, só ajustei a escala e imprimi. Então, olhando tudo isso, né, vem as considerações finais agora de como a gente pode se preparar para esse novo mundo. E é impossível a gente lutar contra, a gente tem que aceitar, estudar, entender a melhor forma de agir junto com ela, né, aprender a utilizar essas novas ferramentas e trabalhar em conjunto com os nossos conhecimentos. Invista em conhecimento técnico. Conhecimento técnico é o que realmente vai te destacar no mercado. A IA ela pode fazer muita grandiosidade já na questão criativa, nas apresentações, né? Impressiona todo mundo. Você já vai ver um desenho ali perto da realidade muitas vezes, mas se não tiver conhecimento da espessura ideal, de como funcionam as técnicas de orivesaria, como você vai colocar isso numa impressora 3D, atingir os melhores resultados como um todo, né? O projeto tem que ser totalmente revisto quando você olha para um desenho e vai para a produção. Não é aquilo que vem do designer criativo que a gente coloca em produção instantaneamente. A gente tem que repensar todo o produto. Então, isso sim é o que vai te trazer diferença no mercado. E no futuro não muito distante, na verdade, estamos vendo que já está bem presente, a atividade do designer de produto, no caso falando, é uma fusão do conhecimento técnico com as IAs. E o que esperar para os próximos anos? Aí já vem um pouquinho do que eu tenho visto e, né, me preocupa um pouco mais do que só a nossa atividade como designer, mas sim a área de consumo de produtos como um todo, tá? Eu estou vendo que isso vai acontecer uma mudança, vai gerar uma mudança no hábito de consumo das pessoas. Principalmente, por exemplo, a gente tem hoje já impressoras com excelente qualidade, cada vez mais simples de ser manipuladas, né, impressoras 3D, com materiais baratos e resistentes. Ou seja, uma gama grande de produtos que antigamente você precisaria gerar moldes, injetar a peça, gerar embalagem, colocar no mercado, pagar imposto em cima de imposto e chegar no consumidor final a R$ 500, hoje você imprime por R$ 30. Então, eu acho que isso a longo prazo, né, quando todo mundo tiver uma impressora 3D em casa e acesso a esses projetos sendo criados por humanos ou por IAs, né, isso vai causar um dano grande, eu acho que no consumo. Então, esse é um primeiro ponto. E algumas outras questões também. Aqui eu deixei alguns exemplos de produtos que eu acho que rapidamente vão ser pegos no mercado, né? O Lego, que sempre foi um símbolo do design, sempre foi assim, todo mundo sempre usou ele como exemplo, né? E tá há quantos anos? Muitos anos, 100 anos no mercado. E hoje você consegue imprimir peças de Lego em casa, da cor que você quer, com o número de encaixes que você quer, na espessura que você quer e por aí vai. Miniaturas, assim como bonecos também. A Wilson já está projetando uma bola de basquete que é essa, que ela mesmo, ela está, ela tá simulando o mesmo kick da bola original que usam na NBA. Eles estão estudando fazer um campeonato agora, inicial, para testar isso. E há pouco tempo atrás eu vi um croquis sendo impresso numa impressora 3D, por um brasileiro, inclusive, eu não lembro o nome dele. Mas já existem materiais maleáveis, né? Plásticos maleáveis para imprimir, e ele imprimiu um croquis e saiu andando por aí. Então, assim, isso me assusta um pouco em relação aos direitos autorais, né? E se a gente vai se as empresas venderão produtos ou projetos, já que
nem sempre ela vai precisar produzir aquilo, se você pode comprar um projeto dela, por exemplo. E o que vai fazer a gente realmente comprar o produto, se a gente já pode imprimir coisas parecidas ou até personalizadas dentro de casa. Então, são alguns pontos que eu trouxe assim, mais para reflexão, para a gente bater um papo sobre isso e tudo mais. Aqui são os meus contatos, e acho que é isso. De tudo que a gente falou até aqui, né, sobre as mudanças que são eminentes, do futuro que já chegou, vocês estão com o anel passando aí, né? Essa é uma das fronteiras que está colocada na minha apresentação lá e na da Cris também. Ela já está muito próxima, gente. Você já consegue imprimir. Talvez ainda não na exatidão, na perfeição, na precisão que a gente deseja. Mas isso evoluiu em 3 meses. Eu diria que não foi nem 3 meses. A gente foi em agosto para a FENINJA. E foi de lá para cá. Então, assim, já é possível imprimir, já é possível ter um resultado quase, né? Quase na fase de produção. Então, assim, isso, gente, é hoje, é para se pensar muito e pegar para aprender. E já existem empresas que não têm molde para injeção porque eles geram tantos produtos, eles imprimem tudo. Prototipo, imprime e foi direto. Não, isso falando de joias, mas falando de produto de modo geral, sim. eu vi uma empresa de cúpula de luminárias, esse tipo de produto, vasos, eles não têm molde para nada, porque até os moldes seriam tão complexos e caros que eles imprimem tudo. Eles imprimem tudo. Aqui a gente tem aqui na Casa Firjan, a gente tem um Fab Lab, né, que trabalha assim, uma série de pesquisas e alternativas e direcionamentos. Eles estão usando o Grasshopper, que é um software, né, que modela formas, né, Paramétrico. que é paramétrico, para fazer a modelagem de objetos, né? Eu fui de manhã cedo lá conversar com os meninos. Eles finalizaram alguns testes, né, que a gente tinha conversado a respeito. Tem lá várias luminárias impressas em sisal, a partir da modelagem que foi feita no Grasshopper e impressa pela impressora que usa um filamento com sisal incorporado nele. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, gente, muita mesmo. Um ponto muito rapidamente disso, que Eliana, pelo setor da construção civil, a temática disso chama BIM. Né? Ela vem acompanhando aí o que a gente está trabalhando nos últimos 8, 9 anos intensamente, e a nossa ideia é avançar com essa parceria aí, entendendo como a gente pode usar o ecossistema da Firjan e as lições aprendidas dos diferentes setores para avançar para aqueles perfis profissionais C, D e E. Tanto para aproveitar a experiência de vocês para o meu setor, como também trazendo experiências do meu para o de vocês. A gente usa Grasshopper, usa uma série de aplicativos e aplicações que a gente já consegue, para a construção civil, trabalhar fortemente com essas temáticas. Não, eu fico com uma curiosidade se em breve a gente não vai ter no próprio Rhinoceros uma forma de você digitar o texto, olha, desenhe isso assim assado, e você já vai, ao invés de gerar uma imagem primeiro para depois gerar o 3D para imprimir. Ele já recebe prompt, né? Já recebe o prompt e ele cria... Não, ele já recebe prompts, ali em cima é prompt. Sim, é um prompt, mas você vai dar texto, de uma vez, ele vai... faça um anel assim assado, da mesma forma que a gente usa, né, as IAs para gerar imagens, se ele já não possa entregar um... Mas eu acho que vai acontecer diferente, você vai jogar uma imagem, ele vai trazer uma modelagem sim. editável, provavelmente, e você vai manipular isso. Eu acho que esse é o avanço. É exatamente aquela minha teoriazinha da conspiração, né? A última chegada do Rhinoceros, ele já vem com o Grasshopper dentro dele. Ele já vem com um aplicativo, né, com um plugin gratuito acoplado nele.
um que a gente usa para trabalhar várias outras questões, para modelar vários sistemas. E, assim, na minha percepção, eles sim já têm hoje essas saídas, e é uma questão mercadológica. Eles vão estirar, estirar, estirar. Na hora de lançar, eles vão lançar lá em cima com custo e já fazendo todas essas interfaces que a gente viu aqui, né? Num curto tempo que o Paulo trabalhou, ele está aí com uma peça impressa. Então, isso já é verdade, gente. Imagina se uma empresa que desenvolve softwares, uma empresa de tecnologia, você acha que eles não estão olhando esse futuro muito mais do que a gente? Né? Isso E até é como missão de serviço, vida, e até como sobrevivência. serviço, Lógico. né? Se gerar uma própria inteligência que você utilize virtualmente. Você coloca lá a sua demanda e dentro dos servidores dele gera isso para você a um custo, né? Sim, né? Aí tem várias maneiras, né? Várias formas que eles vão poder monetizar. Ronaldo, dá um exemplo aí de situações que hoje já estão em plataformas colocadas e que a gente já pode acessar aí facilmente. Então, vou complementar todas essas informações. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ronaldo Barbosa, eu sou instrutor do Centro de Referência Senai Maracanã, de Valeria. E eu preparei um vídeo, achei melhor fazer um vídeo. Eu também sou novato em palestras, estou assim, nervoso, que nem o Paulo. Então, eu me preparei bem, porque o vídeo seria algo mais dinâmico, né? Eu estou narrando ele, e eu não sei se eu vou conseguir controlar a pausa do vídeo. Sim? Não? Talvez? Não, né? Bom, então eu vou pedir para o Vai nosso fazendo sinal que Vou tentar, vai mas dar assim, a certo. gente vai estar aberto ao debate depois, tá? Que é uma plataforma que acho que vai surpreender muita gente, é muito legal, né? Para quem é modelista 3D, você vai poder fazer um portfólio lá, pessoas podem se interessar pelas peças que você está dispondo lá e, eventualmente, contratar os seus serviços, né? Mas em termos de comunicação entre o modelista 3D e o cliente, né? As partes interessadas, é muito legal, porque você não manda só uma imagem, você manda um link que está numa nuvem, onde o próprio cliente pode girar a peça em todos os ângulos possíveis, trocar as cores do metal, da liga, trocar as pedras. Vamos ver o vídeo que eu acho que é bem interessante, acho que vocês vão gostar. Olá, pessoal. Complementando o tema de nosso debate sobre inteligência artificial na joalheria, eu gostaria de apresentar uma plataforma muito interessante para designers, modelistas 3D e fabricantes chamada ideal3d.com. Esta plataforma se desdobra em 8 tipos de produtos, todos relacionados com a apresentação de produtos e ferramentas de vendas. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre um deles, que é o Ideal Design. Clicando nesta opção no menu de produtos, seremos levados à página específica do Ideal. Bem, o que é este produto e o que podemos fazer com ele? Ele permite a designers e modelistas 3D a criação de um portfólio com suas peças originais, gerar um render interativo de alta qualidade e compartilhá-lo com os clientes interessados. O que torna este render realmente diferenciado é a possibilidade do cliente poder girar a peça em 360 graus e avaliar cada ângulo do design, assim como experimentar a variação de materiais e decidir se tal projeto está pronto para ser produzido. Tudo isto pode ser feito acessando um computador, tablet ou smartphone. Para começar, é necessário criar um perfil clicando em Try It Out e depois escolha a opção Try for Free para que essa experiência seja gratuita. Depois de criar o perfil, siga para a página onde ele está. Ainda tem um jazzinho no fundo pra gente, né? Bom isso. Para não ficar tedioso, né? Para não ficar tedioso. Espetáculo. Olha que legal. Vários perfis ali, tem um monte de brasileiros ali também.
todos esses são designers que estão colocando lá nessas plataformas os seus designs e Tu eles já são parte experimentar carregando da algumas informação que a gente tem hoje. peças que fazem parte dos exercícios do curso de modelagem 3D do Centro de Referência em Joalheria do Senai Maracanã. Para carregar uma peça, basta clicar em Upload, preencher as informações sobre ela, como título, descrição, e não esquecer de marcar opções que deixarão a peça visível para o público em geral, ou se a deixará em modo privado e criptografado, preservando assim a confidencialidade para com o cliente. A quantidade de peças que podem ser carregadas, assim como as que podem ser mantidas em modo privado, está limitada ao tipo de assinatura que eventualmente poderá ser feita. Eu não estou ganhando nada para No isso. caso de um perfil básico e gratuito como este, o limite de peças carregadas é de 100 e de peças privadas apenas 5. Mas existe uma maneira de contornarmos isto, conforme veremos adiante. Bem, voltando ao carregamento do arquivo, após o Jeitinho. processo de conversão para a nuvem do iDual, teremos a tela do editor. A movimentação pela interface é igual à do Rhino, e deste modo não haverá dificuldade para quem já trabalha com este programa. Selecione as partes da peça e aplique os materiais adequados de acordo com as opções que aparecem na direita da tela. Ali temos metais, gemas, iluminação e cenários. O motivo pela qual basta eu clicar em apenas um brilhante para que todos os outros recebam o mesmo material é porque eu organizei estes elementos em camadas no Rhinoceros. Alguns dos materiais e cenários estão restritos de acordo com as limitações do plano básico. Pode categorizar ali. Brinco, anel. Clique em salvar e depois retorne ao perfil. Se precisar ajustar mais alguma coisa, clique no ícone de edição e retorne ao editor. Repare que a qualquer tempo é possível mudar o modo de exposição de público para privado. Clique no ícone de compartilhamento para enviar o seu trabalho através das plataformas disponíveis. Eu experimentei o WhatsApp enviando um link para mim mesmo. Infelizmente não tenho Instagram. Isso aí é muito prático para você que modela, faz trabalhos, né, profissionalmente para outras empresas. Quem está na rua, está olhando no celular, está girando. Um exemplo aí. Aí no toque, gira, veja tudo quanto é jeito. Troca os materiais. Nesse exemplo aí eu não coloquei a opção de trocar os materiais, mas um segundo aí agora vai aparecer. E assim, é inteligência trabalhando para realmente tornar a jornada do cliente cada vez mais próxima de você, né? Você chegar no seu cliente com mais realidade, com mais qualidade, né, a cada momento. Outra maneira de fazer o carregamento de um projeto Agora é o diretamente bizu, para através do contornar que Rhinoceros lá. com a instalação de um plugin.
Digite Package Manager na linha de comando e depois as iniciais IJ. Em seguida, o pacote Ideal aparecerá. Escolha a versão mais nova e clique em instalar. Eu não fiz agora, pois já está instalado em meu Rhino. Novamente na linha de comando, digite as iniciais IJ do Ideal e pressione Enter. O editor se abriu novamente e podemos configurar a peça. Repare que é possível acrescentar opções de visualização em termos de metais e gemas. Neste caso, eu vou deixar ouro amarelo, branco e rosé como as ligas disponíveis e outros tipos de brilhantes. Desta vez, vou ativar a opção Encrypt para deixar a peça segura através de uma senha. Clique em Share para compartilhar e crie a senha no campo que se abriu. Isso aí é muito importante, né? Porque a gente tem a certeza de que não vai cair na rede, né? Isso vai ficar de modo privado entre os interessados. E depois vai desaparecer. Publicamente, assim, eles garantem isso. Repare que agora aparece a informação de que o projeto será pagado após 7 dias. Novamente, enviei o link para o WhatsApp com a diferença de que agora é necessário digitar a senha para que a peça possa ser visualizada. Novamente a senha. Parou? Olá, pessoal. Travou? Gente, é assim, já acho que está claro, né, para todo mundo que é a realidade, né? A gente tem ali uma vitrine virtual muito acessível do teu produto, que chega no teu cliente numa qualidade, né, e numa realidade, né, uma fidelidade ao teu produto enorme. E assim, eu acho que cabe a nós, né, o nosso setor é um setor que sempre foi muito intensivo em tecnologia. Nós somos um setor onde todo mundo pesquisa, todo mundo busca inovação, todo mundo busca tendência, né? É um setor criativo e tecnológico, e sempre foi. E a gente tem aí nas mãos agora uma ferramenta, né? Mais uma inovação, mais uma ferramenta que pode nos levar e vai nos levar certamente a grandes saltos, né? Para aqueles que abraçarem aí a ideia, né? Para aqueles que pegarem esse barco aí, que embarcarem nessa jornada, eu acho que é o presente eminente, né? E é o futuro, certamente. E assim, eu acho que a gente deixou ao longo aqui de tudo que foi apresentado, né, nesta manhã, desde a apresentação da Carol, né, como a gente está olhando para frente, como tantas coisas estão se transformando, né, de forma profunda, né, no nosso mundo, na nossa vida, no nosso universo. E a gente está vendo as coisas acontecerem em volta.
E para um setor como o nosso, tão conectado, tão sempre em busca de inovação e tecnologia, eu acho que é quase que mandatório que a gente embarque nessa jornada, porque está tudo andando, está tudo em curso, né? E a transformação dos perfis profissionais, a gente está com um designer aqui, a gente está com um designer e instrutor, ou seja, ele forma pessoas, né? O Emerson também que está ali, nosso instrutor, nós formamos os profissionais do futuro, e essa já é uma orientação do Senai, né? Ontem eles tiveram aí uma vasta explicação, né, e recomendação do uso dessas inteligências em todos os nossos cursos, né, para trazer já esse engajamento. Então, isso é para já, né? É para já. Eu já lancei o desafio para o Ronaldo, ele já vai pegar um curso que ele acabou de reformular e reformular de novo já com inteligência artificial. Então, assim, a gente tem as ferramentas. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, que foram tão gentis e que vieram até nós hoje aí nessa apresentação. Agradecer os nossos colegas que compartilharam aí o conhecimento deles.